A gente recebe o ortopedista, especialista em cirurgia nas mãos, doutor Thiago Barros, e ele explica tudo isso pra gente agora. Doutor, seja bem-vindo, como vai? Tudo bem? Então vamos sentar aqui para bater o nosso papo. Essa síndrome é a tal conhecida como síndrome do túnel do carpo? Ou é outra? Enfim, temos o de Quervain, que é uma tendinite que a gente tem aqui nas mãos, onde normalmente a pessoa faz muito movimento repetitivo e tem uma dor lancinante aqui no punho. A síndrome do túnel do carpo é um pouco diferente. Na síndrome do túnel do carpo, a pessoa reclama de um formigamento nas mãos. Então, normalmente é um formigamento que é noturno, a pessoa acorda à noite com dor, e esse formigamento. E com o passar do tempo, esse formigamento vai se acentuando e passa a ocorrer até durante o dia. É um pouquinho diferente as duas patologias. Tá, ok. Qual é a queixa mais comum no seu consultório? A mais comum é síndrome do túnel do carpo, formigamento, dor nas mãos, é a queixa mais comum que eu do consultório. E por que a pessoa fica com esses sintomas? Sintomas, então, normalmente é uma compressão que tem dentro do túnel do carpo, onde o nervo da pessoa começa a ser apertado. Todos nós, quando dormimos, a gente tende a ter uma postura de flexão, então a gente flete os punhos e a mão. Então isso pode aumentar a pressão aqui dentro. Algumas pessoas, quando fazem muitos movimentos repetitivos, então pode ser até de digitação ou atividades repetitivas, podem ter um agravamento desses sintomas. E é isso que acaba fazendo a pessoa procurar ajuda. Tem algumas outras pessoas sentem isso quando fazem algumas atividades, como andar de bicicleta, andar de moto, elas também podem sentir esse formigamento. Tá, então é porque a mão fica parada. Fica parada. Isso eu sempre achava, eu ando de bicicleta e aí minha mão dá uma formigada, eu tenho que soltar e tal, eu achava que era circulação. Não, Não. normalmente é a compressão do nervo. E aí, no caso da bicicleta também, algumas pessoas podem ter uma compressão do nervo ulnar, dependendo da posição. Mas o mais comum que elas reclamam é desse formigamento causado no nervo mediano. E qual que é a solução para esse tipo de problema? Inicialmente, o tratamento é sempre conservador. Então, como que é esse tratamento? A pessoa é orientada a fazer alongamentos e com esses alongamentos são feitos exercícios para fazer um deslizamento do nervo dentro do túnel do carpo. Além disso, a gente prescreve órteses noturnas, onde a pessoa usa um imobilizador que deixa o punho dela em neutro. Então, quando a pessoa fica nessa postura, ela também diminui a pressão dentro do túnel do carpo. Algumas pessoas, quando têm algumas outras doenças associadas, às vezes não tem uma melhora com esse tratamento conservador, mas inicialmente o tratamento sempre vai ser assim conservador. Tá. E se não for conservador, aí é cirúrgico? Aí é cirúrgico, sim, o tratamento Como é que é a cirúrgico. cirurgia? Cirurgia tem basicamente duas maneiras de fazer. Uma maneira que é a endoscópica e a outra que é a aberta. Na aberta, a gente faz um corte na palma da mão, visualiza o teto do túnel do carpo e faz a abertura. Na endoscópica, nós utilizamos um aparelhinho com uma câmera e a gente faz um corte aqui no punho, fora do local onde está o túnel do carpo. A gente introduz esse aparelho, ele tem uma câmerazinha na ponta, aí a gente consegue ver o túnel do carpo, aperta um botão que solta uma lâmina e com essa lâmina a gente consegue fazer a abertura do túnel do carpo. Perfeito. E aí depois a pessoa fica com a mão saudável? Sim, A recuperação é tranquila? Sim, no pós-operatório a pessoa é liberada para utilizar a mão já no pós-operatório imediato. A única restrição seria para carregar peso, fazer atividade que precisa de esforço. Mas ela pode utilizar as mãos para comer, por exemplo, pegar objetos leves, para digitar, caso a pessoa precise voltar mais rápido para o trabalho, não tem problema. Maravilha. Como é que a gente pode evitar um problema nas mãos? A gente aprende a exercitar o corpo, a gente aprende a fazer alongamento do corpo, mas a gente muitas vezes esquece da mão. Existe algum exercício específico para a mão ou algum alongamento que a gente deva fazer para as mãos? Alongamentos a gente pode fazer uns que pegam as mãos e o antebraço, que seria alongamento aqui para a musculatura flexora, aqui para os extensores, e o principal seria para as pessoas, né, a ergonomia no trabalho. Então hoje muitas pessoas vêm com essa queixa porque não tem uma ergonomia adequada. Então a pessoa não consegue ficar com o antebraço inteiro apoiado, ter um apoio aqui no punho para a hora de digitar, para não ficar nem estendendo nem fletindo o punho.
Pausas também, eu oriento meus pacientes a fazerem pausas a cada 1 hora e meia para fazer esse alongamento. E não só alongamento, eu peço para eles levantarem, alongarem e sentarem, porque ele consegue corrigir a postura dele, diminuir os sintomas ou as dores que eles acabam sentindo. E quais são os outros problemas que a gente pode ter na mão? A gente está falando desse, né, que é o mais frequente, Sim. síndrome do túnel do carpo, mas tem outros. Sim, como eu te falei, tem o Decrevan, que é uma tendinite que tem esse nome e sobrenome, que hoje em dia a gente vê muitas pessoas com queixa dela porque ela tem a ver com a movimentação aqui do polegar, então muita gente fica com o celular, acaba desenvolvendo essa tendinite. Outras tendinites por movimentos repetitivos também, ou patologias como o dedo em gatilho, onde a pessoa fica com o dedo travado, normalmente ela acorda assim, né, com o dedo travado. Alguns tumores, como por exemplo o tumor glômico, onde a pessoa normalmente tem uma queixa de uma dor muito forte no dedo e você examinando não vê nenhuma alteração, mas é um tumorzinho que pode causar bastante incômodo. Acho que essas são as patologias que a gente mais vê. Cistos, né? Cistos no dorso do punho ou nas mãos, são as patologias mais comuns. E para todas essas patologias a gente tem solução ou não? Tá aí com essa dor, tá com esse movimento repetitivo que te gerou essa lesão, essa tendinite, vai ter como? Não, para a maioria delas a gente consegue solução. Boa parte das vezes sem necessidade de cirurgia, apenas com exercícios e com uma melhor ergonomia para o trabalho. E em alguns casos a gente acaba precisando operar. Para algumas patologias também a gente acaba se utilizando de infiltrações, onde a gente injeta corticoide para diminuir o processo inflamatório. Isso ajuda bastante também. Deve ser comum, né, assim, o atleta também que usa muito as mãos se machucar, né, doutor? Sim, essas lesões, como ele falou, no vôlei, no basquete, são bem comuns. Normalmente tem um trauma, que a gente fala, um trauma às vezes axial, que é bater o dedo, e isso acaba machucando as articulações, às vezes pode até fazer alguma lesão ligamentar. Na grande maioria das vezes o tratamento vai ser conservador e a gente orienta a fazer o que ele falou, uma esparadrapagem, prender um dedo no outro para que o atleta continue fazendo suas atividades. Cadê? A gente estava aqui com o... É o André, não é? Que estava aqui? O André é do jiu-jitsu. Chama o André aqui, quem sabe. Também quero saber, porque hoje a gente tem pessoas aqui do esporte e o esporte também, muitas vezes, ocasiona lesões, né? E a gente quase nunca fala das mãos, mas está praticando um esporte, pode acabar machucando as mãos também. Enquanto isso, também quero saber da sua pergunta. Eu vou pedir para colocar aqui na tela. Vamos ver qual é a pergunta que você mandou. A gente tem já da Augusta pelo WhatsApp. Ela quer saber, tô com muitas dores nas mãos e dedos, também na palma dos pés. O que pode ser, doutor? Essas dores, o ideal é que ela localizasse o local exato da dor. Mas pode ser, por exemplo, nas mãos, ela pode ser a síndrome do túnel do carpo, porque às vezes o paciente confunde um pouco dor com esse formigamento. Essa dor que ela falou nos pés, porque eu entendi na planta, tem algumas patologias como a fasciite plantar, que é uma inflamação da fáscia do pé, onde a pessoa, na hora que ela vai pisar, ela acaba sentindo uma dor muito forte. Então, acho que seriam as duas patologias que eu pensaria para ela, que eu investigaria. Perfeito. O André está aqui. O André já foi repórter aqui da casa. Vem cá, André, por favor, seja bem-vindo. Como vai? Obrigado. Tudo bom? Vai, querida. E o André, ele agora não é mais... Senta aqui um pouquinho, André, por favor. O André já não é mais jornalista. O André agora virou um lutador de jiu-jitsu. Eu treino jiu-jitsu, eu comecei a treinar com 18 anos, né? Então eu treino jiu-jitsu há 27 anos. Faz um tempinho já. E o jiu-jitsu é uma dessas lutas que tem o pega-pega, né? E vocês usam muito as mãos. Isso, o jiu-jitsu ele é uma técnica de luta no solo, né? Então consiste em o objetivo do jiu-jitsu é você entrar em contato corporal com o seu adversário, levar ele para o chão através de técnicas de judô, e aí depois que você levou o seu adversário para o chão, você quer submeter ele através da técnica de luta que envolve alavancas, chaves de articulação, estrangulamentos. Uau! A gente ouve... Uma luta é uma das artes marciais mais letais do planeta, né? Meu Deus! É bravo o negócio. Mas mesmo na prática ali, pode acontecer um acidente como esse, letal? Não, o que acontece, por exemplo, se você começa a estrangular alguém, né, a pessoa não tem mais oxigênio. Se você não largar, você mata o cara, né? Falta oxigenação no cérebro, você pode dar uma lesão grave, né?
Mas normalmente a gente tem um código de respeito que quando o outro não aguenta mais lutar, seja porque ele tomou uma chave de braço, uma chave de joelho ou um estrangulamento, ele dá 3 tapinhas. Aí para a luta. 3 tapinhas significa, para, eu não quero mais lutar, eu perdi. André, no jiu-jitsu, é comum que as pessoas tenham algum tipo de lesão nas mãos? Muito, não só nas mãos, as mãos principalmente, né, as falanges dos dedos, porque como tem muita pegada no kimono, você faz muita força, né? Só não faz força quem não tem. O pessoal fala, usa a técnica. Ninguém faz força, só não faz força quem não tem. Então, nessa de você fazer essa disputa, você está usando suas articulações, né? Falange dos dedos, os punhos, E essas cotovelo. articulações, elas podem ter algum problema mais sério? Se tem essa lesão, como é que trata? Sim, pode acontecer, por exemplo, lesões como um dedo em martelo, onde a pessoa tem uma fratura, uma lesão do tendão extensor durante a luta. Então, o mecanismo normalmente pode acontecer da pessoa estar fazendo a flexão e tem uma extensão contra a resistência assim, abrupta. Então, isso é uma lesão que é bem comum em esportes de contato, que envolve isso, da pessoa pegar como tem no jiu-jitsu, de segurar no kimono. Ele está até mostrando o dedo que ele teve algumas lesões. É uma sequela de dedo e martelo. O meio é bem machucado, a falange a primeira. Ela é tortinha aqui, né? Deixa eu pedir pra câmera mostrar. Essa câmera aqui, André. O que aconteceu é que eu tava numa luta, quebrou e eu não parei de treinar. E aí calcificou assim. E aí é que é o problema, né? Quando a gente quebra e calcifica desse jeito, pode lá na frente ter prejuízo. Sim, provavelmente ele não consegue estender o dedo, mas assim, fazer a flexão, a pegada ele consegue, mas ter a extensão normal do dedo não tem mais. É que o dedo a gente quase não usa assim. Eu tô falando isso porque eu tive uma época, uma lesão no dedão do pé, aquela coisa que a gente dá aquela batida na ponta da cama, e aí eu falei, não é nada demais, fiz uma radiografia, tinha um trinquinho, aí falou, quebrou. Eu falei, não quero fazer nada, vamos fazer uma imobilização. Eu falei, não quero não. Resultado, cicatrizou errado. Aí agora, só que o pé, a gente tem que ficar na ponta do pé, principalmente mulher, porque usa salto, né? Aí depois de um tempo eu me arrependi. E aí depois para operar é pior, né, doutor? É pior. Dedo em martelo é bem comum mesmo nesses esportes de contato. Sempre tem pacientes que teve algum trauma lutando e tem uma fratura, né? Um dedo em martelo ou uma lesão tendina. É bem comum mesmo. Perfeito. Deixa eu botar mais uma pergunta aqui na tela. Libera aqui, produção. Vamos ver quem é que está perguntando e aí a gente já vai ter a resposta. Se você ainda não mandou, dá tempo de mandar a sua pergunta no Vida Melhor Oficial. Enquanto... aqui, Vivian. É normal sentir dor nas articulações após esterectomia total? Sinto muitas dores nas mãos. O que acontece é que depois da esterectomia ela pode ter alguma alteração hormonal, né? A esterectomia não é pode retirada do causar. útero? É que normalmente se for total, se tiraram os ovários também, porque parte da produção do hormonal vai estar nos ovários. Se tem alguma alteração por causa disso, a pessoa pode acabar ficando mais inchada, coisas assim, como se fosse no climatério, quando está perto da menopausa. Então você pode ser um motivo para ela sentir essas dores. Então, no climatério e menopausa, é normal que a gente sinta dores nas articulações, doutor? É normal ter inchaço, né? As pacientes reclamam muito de inchaço, e esse inchaço pode fazer com que ela tenha alguma dor. Olha lá. Tem essas alterações. Então, ela pode sentir dor por alteração hormonal secundária à esterectomia total. Perfeito. Agora, a gente sempre fala, né? Entrou aí no climatério principalmente, na menopausa, prioriza na sua vida o exercício físico. O jiu-jitsu pode ser uma atividade benéfica para as mulheres maduras? Com certeza. Lá na academia, na escola, eu recebo alunos desde os mais jovenzinhos, crianças que os pais querem começar a introduzir para ganhar mobilidade, ganhar coordenação motora, e tem homens que começam a treinar jiu-jitsu com 40, com 50, com 60 anos. E tem mulher que começa a treinar jiu-jitsu nessa idade? Muitas vezes eu encontrei mulheres maduras que começaram a treinar devido à violência doméstica e foram procurar uma saída porque tiveram uma experiência ruim de vida e acabaram se separando do companheiro, e aí foram procurar arte marcial para, se ela entrasse numa situação igual, ela saber como reagir. E você, André, como um atleta do jiu-jitsu, você acha que é benéfico ou o melhor é a gente, assim, não reagir diante de uma tentativa de violência? O que é o ideal? Quanto à defesa pessoal, o primeiro ponto é você evitar.
o máximo que você puder. Primeiro ponto é manter distância, né? Se eu tô numa discussão e ela tá encalorada, né, entre eu e você, a primeira coisa que você tem que fazer é ficar distante da minha mão. Porque eu posso te pegar, eu posso te bater, então você vai manter a distância e falar, olha, eu não quero problema, eu não quero problema. Aí se o embate corporal for inevitável, é bom ter técnicas de defesa, né? Mas de antes luta. que isso aconteça, você já sabe o que eu falo, né? Boletim de ocorrência, tem que pedir uma medida protetiva. Até mesmo porque um homem que vai agredir uma mulher é uma covardia muito grande. Da né? mão. Como a força do homem é maior, a mulher de alguma forma é mais frágil, os problemas nas mãos acontecem mais em mulheres? Pode dizer que às vezes, não que acontecem mais, mas que são diferentes. Em homens, às vezes a gente tem um pouco isso de pegar muitas fraturas porque ficou estressado e deu um soco na parede. As mulheres muitas vezes têm de movimento repetitivo e tem a parte hormonal também, que assim, a mulher ela tem uma frouxidão ligamentar dela que tem a ver com a parte hormonal até por causa do parto, para a bacia poder abrir, para a criança poder passar. Então, algumas patologias a mulher vai ter mais por causa dessa parte hormonal, que os homens não são tão suscetíveis. Então, tem essa diferença, mesmo de anatomia também. Então, tem essa diferença. Tá joia. A Mércia está perguntando, tenho dores nas juntas dos dedos, incham muito. O que pode ser? Será que consigo me aposentar? Quando tem uma queixa de dor assim, que é generalizada, várias articulações, pode ser uma doença reumatológica. Então, o ideal nisso é que tenha uma investigação com um reumatologista para procurar alguma doença que cause isso. Dependendo da patologia e da repercussão que tem para a função da mão dessa pessoa, ela pode ter um grau de acometimento da função. Dependendo desse grau, ela pode ou não até ser aposentada. Mas o ideal seria, como são todas as articulações, seria uma avaliação com o reumatologista, mais até do que um ortopedista. Perfeito. Deixa eu ver a próxima pergunta, você que já mandou, segura aí. Trabalho com crochê, tem dias que as minhas mãos ficam inchadas, doem demais, não consigo pegar nem o copo. Como faço para melhorar esse quadro? Então, isso provavelmente é uma tendinite, pode ter às vezes algum componente de síndrome do túnel do carpo, pelo movimento repetitivo e pela posição sustentada que a pessoa fica enquanto ela está, né, durante o crochê. O ideal para ela melhorar esse quadro é que ela faça pausas seriadas durante o crochê. Então, não ficar assim, a tarde inteira fazendo sem parar. Colocar no celular para cada 1 hora, 40 minutos, fazer uma pausa, soltar, fazer o alongamento. Aí faz esse alongamento e esse alongamento. Se fizer isso, já está ajudando bastante. Isso aqui é bom ou é ruim? Ajuda, porque ela está mexendo as articulações, saindo daquela posição muitas vezes estática que ela fica durante a prática. Então, isso tudo vai ajudar. Só que o ideal é isso, ela se planejar para fazer. Fazendo isso, muito provavelmente, ela vai conseguir melhorar desses sintomas. Se os sintomas persistirem, vale a pena procurar um profissional. Posso fazer uma pergunta para o doutor? Por favor. Posso fazer uma pergunta? Aquelas maquininhas que vendem para fortalecer a pegada, sabe? Que tem mola, aquilo ajuda? Para fortalecer, sim, porque você acaba trabalhando os flexores, né, dos dedos aqui no antebraço. Isso realmente ajuda. Pode ajudar a evitar a dor, a inflamação? O problema é que se você fizer muito movimento repetitivo, isso pode causar uma tendinite, pode até piorar a dor. Então, isso é legal para trabalhar essa parte de força, mas se o movimento for muito repetitivo, tem uma chance de até causar uma tendinite. Alimentação faz diferença em relação à consistência das nossas mãos, cartilagem, colágeno? Uma alimentação balanceada normalmente favorece o que você consiga ter articulações, ossos saudáveis, né? Então, isso nada fora do comum. Apenas assim, ter uma alimentação balanceada e saudável já ajuda bastante. Perfeito. Olha, aprendemos, é bom você saber que não é só contigo, que não é um bicho de 7 cabeças também, né? Então, assim, tá sentindo que sua mão não tá legal, procure um especialista. Hoje a gente trouxe aqui o Dr. Thiago Barros, você viu que tem especialista nessa área, e ele é um deles, e ele tá no dr.thiagobarros.cirurgião da mão, dr.thiagobarros.cirurgião da mão, ou drthiagocirurgiadamão.com.br. Doutor, muito obrigada. Foi uma alegria te receber, Prazer. viu? Obrigada. Igualmente, até a próxima. André, eu vou ver se tem alguém aqui.
Despedido, doutor, por favor. Satisfação. Deixa eu ver se tem alguém aqui para você ensinar uma tática de como se desvencilhar de uma possível agressão. Deixa eu ver aqui uma voluntária. Quem que vem aqui? Uma menina. Qual? Venha. A nossa artesã do dia. A nossa artesã maravilhosa. Pode vir por aqui mesmo, fica à vontade. Como é que você chama? Carol. A Carol tá de microfone e tudo. Vem cá, André. Então tá bom. Então, eu vou segurar o seu microfone porque você vai provavelmente Tá bom. Não, precisar, pode né? ser não, ó. Então tá bom. Vamos Então lá. Vamos supor que a Carol tava numa discussão e alguém pegou ela pelo braço aqui, ó, e começa a levar ela pra frente sem soltar. Se a Carol tentar levar pra lá, eu tô segurando ela, eu não vou deixar. Agora, o que eu vou pedir pra Carol fazer? Ela vai girar o braço dela pra trás de uma vez só pra se livrar da minha pegada. Vai, Carol. Pum. Uia. Voltou. Porque a força da nossa pegada, ela tá na junção dos nossos dedos. Então, se eu pego o punho da Carol e ela tenta puxar pra trás, ela não se livra. Agora, puxa no sentido da minha pegada, pra cima. Pum, soltou. Opa, peraí, como é que quero aprender isso? Vamos lá, ó. Vai. Peguei a Primeiro, Carol não, aqui. a primeira fica aqui desse lado aqui, doutor, pra você não ficar aí atrás. Vamos aprender tudo, gente, vai lá. Peguei a Carol pelo braço e eu quero conduzir ela. aqui. Vem Quero levar, comigo, vem Carol. comigo, Carol, Aí você sei não o quer quê. ir, A como é Carol que vai você girar faz? o braço Ah lá. pra se livrar da minha pegada. Vencedor. Por mais que, ó, pera, ó, mais uma vez, por mais que eu segure com força, Segura ela com vai força, segurar, André. Opa! ó. Deixar o braço lá. Ele olha só, tá vai mesmo soltar. segurando com força. Na mão você cuida que a gente tem uma peça pra fazer Desculpa. depois. Vai deixar ela roxa que a gente vai fazer um boletim de Pelo ocorrência. amor de Deus, só tô ensinando, hein? A peça de cerâmica precisa Agora, sair. segure no punho dela aqui. Ah. Não quero que ela Tá se livre de apertando mim. mesmo. Então vocês estão vendo que as minhas mãos estão se juntando aqui, certo? Se ela tentar se puxar o braço, ela não vai conseguir. Se ela tentar pôr pra baixo, trazer pra ela não consegue. Então ela vai fazer uma força no sentido contrário da minha pegada. Ó, Ele tô tá apertando. apertando mesmo, você viu, né? Apertando. Ó, vai. Vai. Puxa na direção do... Aí. Ah lá? Vai soltar. Arrasou. Arrasou. Só Aí eu quero técnica, ver, eu né? quero ver se isso dá certo mesmo, vai. Olha, a Cláudia é forte, hein? Vai pra frente. Vai, Levando vai. você. Eu não Vamos, vou, eu não vai, vou, vai, não vai. vou. Aí, ó. Voltou. Agora vai. Livrou. Outra. Peguei aqui, ó. Tô no punho. Vai. Não vou. Aí. Ai, gostei. Funciona, Aí, né? Nossa, o funciona importante muito. também, Cláudia, é... Você segurou meu braço aqui, vem Ah. cá. Tá me levando. Eu me livrei. Eu não posso continuar na mesma distância porque você tá perto para me agredir. Você pode virar um tapa, você pode querer me pegar. Então eu já me afasto, vou levando. Aí tem outras técnicas que é a Então, prática. se da livra luta. e rapa fora. Se livra, procura uma distância. Se puder, sai correndo. Se puder, pede ajuda. Se puder, começa a gritar. Enfim, várias possibilidades aí. O importante é que você saia ileso. Nossa, gostei dessa, hein? Bom, hein? Ó, aqui ficou Não vermelho. é? tá Olha vendo? isso. Olha, gente. O negócio Vergonha. foi pouco, né? Agora vou ficar machucado o Isso resto é um do dia por minha professor causa. forte, né, gente? Foi uma seguradinha. Mas sabe o que foi muito legal de ver? Que ele não tava brincando, ele não tava fingindo força. Ele tava fazendo força. Isso vale para um homem também? Vale, com certeza. Doutor, vem cá, doutor. Quero ver se o doutor consegue se desvencilhar. Lá, peguei o doutor, no caso do doutor aqui, ó. Eu vi que o cara O é doutor forte. tá forte também. Eu Vai, tenho que quero tomar uns ver. raios. Opa! Sai mesmo, Tem, ó, cara. se eu levar ele pra frente e ele girar o braço, Ah ó, lá? ele se livra da pegada. E aí já vai fazer uma Sensacional. postura de luta pra não tomar um soco na cara, alguma coisa. Você já põe a mão na frente, né? Você bloqueia a mão do cara, não deixa ele te bater. Show, né? Punho é a mesma coisa. Peguei Ah o lá? doutor, ó, puxa pro rosto. Aí, Olha lá. tem jeito. Ele tá segurando Pode forte apertar mesmo. com a força Agora, que o quiser. importante é a gente não esquecer disso, né? Porque no momento do nervoso, às vezes as pessoas esquecem, Por né? isso que é importante o treinamento sequencial e repetitivo, né? É a repetição que vai fazer com que você fique com aquele movimento técnico gravado na sua mente. Você cria uma memória muscular e aí, por reflexo do perigo, você já age na hora. Maravilha. A nossa artesã de hoje que se desvencilhou, palmas pra você, muito obrigada. Obrigada. Volta já que ela vai ensinar a gente Desculpa, a fazer um viu, bol moça? de cerâmica, está com a mão ilesa. Doutor, muito obrigada mais uma vez. André, como é que a gente te encontra? Tem no Instagram, Alfa Lima Studio, Alfa com PH, Estúdio S mudo, Alfa Lima Studio no Instagram, tem o alfalimastudio.com na internet, meu site lá. Eu só dou aulas particulares ou em dupla, né? É um estúdio. E são todos muito bem-vindos. Muito bem, vamos aprender a nos defender. Muito obrigada, foi um prazer recebê-lo também, viu? Mais uma vez, muito obrigada.